Sabe, quando se fala em risco financeiro, muita gente já pensa em planilhas complicadas, em matemática de outro mundo. Mas hoje a gente vai olhar para isso de um jeito diferente. A ideia é montar juntos uma espécie de painel de instrumentos, uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que investe. E a analogia principal vai ser essa aqui. Pensa no painel de um carro. Olhar só para o velocímetro não adianta, né? Não dá para saber se tem gasolina, se o motor está superaquecendo. No investimento é a mesma coisa. Um único número, uma única métrica, nunca vai contar a história toda. É preciso ter uma visão completa. Então, a nossa jornada de hoje vai ser essa aqui, ó. A gente começa pelo básico, medindo a incerteza. Depois, a gente passa a comparar o risco de um ativo com o mercado inteiro. Na sequência, vamos entender qual é o preço que se paga por correr mais risco. E por fim, vamos ver como se calcula o pior cenário possível. É isso, vamos construir nosso painel peça por peça. Vamos lá então. Primeira peça do nosso painel. A mais fundamental de todas, que vai ser o nosso velocímetro nesse mundo dos investimentos. E antes de mais nada, o que é risco afinal? É muito mais do que só a chance de perder dinheiro. No mercado financeiro, risco é uma medida da incerteza. É a volatilidade de qualquer resultado que a gente não espera, seja ele bom ou ruim. E como a gente mede essa incerteza? Bom, a principal ferramenta é a volatilidade, que tecnicamente é o desvio padrão. Pensa nela exatamente como o velocímetro do carro. Ela mostra o quão rápido e o quão erraticamente o preço de um ativo se mexe. Um desvio padrão alto, por exemplo, significa que o ponteiro está variando muito, ou seja, a viagem vai ter bem mais solavancos. Certo, nosso velocímetro está instalado. Mas, um carro não anda sozinho no vácuo. Ele está numa estrada, com outros carros, com trânsito. Então, o nosso painel precisa de um pouco de contexto. Precisa de algo como um GPS, com alertas de trânsito. E a pergunta que esse nosso GPS precisa responder é basicamente esta. Esse ativo que a gente está olhando, como ele se comporta em relação a todo o resto? Ele se move junto com o fluxo do mercado? Ou ele é mais rápido, ou quem sabe mais lento? Entender isso é crucial. E a ferramenta para isso tem nome. É o beta. O beta mede exatamente essa sensibilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. É com ele que a gente descobre se um ativo tende a amplificar os movimentos do mercado, a só acompanhar o fluxo ou até a ser mais estável que a média. Tá, e como o beta funciona na prática? Bom, um beta maior que 1 indica um ativo que a gente chama de agressivo. Pensa que ele está na faixa da esquerda da estrada. Quando o mercado acelera, ele acelera ainda mais. Mas quando o mercado freia, a freada dele também é mais forte. Agora, um beta igual a 1 é o nosso ponto de equilíbrio. Significa que o ativo tende a se mover em perfeita sincronia com o mercado. Se o mercado sobe 10%, a tendência é ele subir 10% também. Ele simplesmente acompanha o fluxo do trânsito. E por fim, um beta menor que 1, esse é o sinal de um ativo defensivo. Ele é menos volátil que o mercado. É como se estivesse mais tranquilo, na faixa da direita. Proporciona uma viagem mais suave, com menos solavancos. Beleza, velocímetro e GPS já estão no painel. Agora a gente precisa instalar uma outra coisa, algo como o medidor de combustível ou o custo do seguro. Afinal de contas, qual é o preço que o mercado cobra para compensar quem decide correr mais risco nessa estrada? Esse preço é o que a gente chama de prêmio de risco. A ideia é bem simples. É o retorno a mais que quem investe exige para topar segurar um ativo com mais incerteza, em vez de aplicar em alguma coisa super segura considerada livre de risco. E o conceito central aqui é esse. O mercado funciona com uma lógica bem clara. Se o risco é maior, o potencial de retorno também precisa ser maior. Ninguém em sã consciência aceita mais incerteza de graça, né? E olha só como essa tabela deixa isso super claro. Dá uma olhada na relação direta. Quanto pior a nota de crédito de uma empresa, ou seja, quanto maior o risco de ela não pagar suas dívidas, maior é o spread, aquele juro extra que ela precisa pagar. É o preço do risco se tornando algo concreto, visível. Bom, para fechar o nosso painel, vamos instalar a ferramenta mais sofisticada de todas, o nosso sistema de alerta de colisão. A função dele não é medir a velocidade do dia a dia, mas sim alertar sobre os piores cenários que podem aparecer lá na frente. Essa ferramenta é o Value at Risk, mais conhecido como o VAR. É uma métrica muito usada por bancos, por grandes fundos, para responder uma pergunta fundamental. Com, digamos, 99% de certeza, qual é a perda máxima que eu posso esperar ter num único dia? Ou numa semana?
E embora pareça uma coisa super complexa, o cálculo do VaR se baseia em 3 componentes bem lógicos. Primeiro, qual o valor total que está em risco? É a exposição. Segundo, o quão sensível é esse valor a mudanças no mercado. E terceiro, qual é a volatilidade desse próprio fator de risco. Juntando esses 3 pontos, a gente consegue estimar a perda máxima. E com isso, a montagem do nosso painel chega ao fim. A gente tem o velocímetro, o GPS, o indicador de custo do seguro e o nosso alerta de colisão. Agora sim, com todos esses medidores instalados, o painel de risco está completo, pronto para ajudar a guiar a jornada. E só para fechar com uma última imagem na cabeça. O beta nos diz o quão rápido o carro tende a acelerar junto com o resto do trânsito. Já o VaR é o sistema que avisa sobre o tamanho do pior buraco que pode aparecer de repente na estrada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para refletir. Com um painel desses completo em mãos, entendendo a velocidade, o contexto, o custo e até os perigos mais extremos, como então uma pessoa pode navegar pelo mundo dos investimentos de uma forma mais preparada?